Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que Deus realize uma obra maravilhosa em sua vida. Hoje, vamos refletir sobre a história de Pedro, um exemplo de fé, mas também de falhas, assim como nós. Ele foi escolhido por Jesus para cuidar das ovelhas de Cristo, um ministério abençoado que Deus lhe confiou. Sabemos que Pedro foi grandemente usado pelo Senhor e podemos aprender e nos inspirar em sua vida. Ele é um exemplo de alguém que, apesar de suas falhas, se entregou totalmente à presença de Deus, permitindo que o Senhor trabalhasse em sua vida. Deus usou a vida de Pedro e Ele pode fazer o mesmo em nossas vidas. Amém? Antes de começarmos a meditar na palavra, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, caso ainda não seja inscrito. Clique no botão abaixo, inscrever-se, e ative o sininho para receber notificações do YouTube no seu celular. Todos os dias, pela manhã, coloco uma oração de fé e à noite uma oração para te ajudar na caminhada. Vamos lá. Todos sabemos que Pedro foi um discípulo que amava muito a Jesus. Seu jeito impulsivo e corajoso mostrava que ele não media esforços para agradar ao Senhor. Ao ler suas cartas no Novo Testamento, vemos que seu ministério se baseava em encorajar e fortalecer os irmãos na fé e fazer mais discípulos. Até mesmo no final de sua vida, Pedro demonstrou coragem e fé. A história conta que ele foi torturado e crucificado de cabeça para baixo, pois não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Vejam o grande amor que ele tinha pelo Mestre. Sabemos também que houve um momento em que Pedro fraquejou e quase abandonou sua fé. Muitos de nós nos lembramos disso, talvez porque nos identificamos com ele. Pedro pensava que estava preparado para tudo, mas caiu em seu próprio orgulho. Quando Jesus começou a ser torturado e injustiçado, Pedro teve medo de assumir que era discípulo de Jesus e o negou 3 vezes. Mas Jesus já havia previsto isso e orou por Pedro, mostrando a importância da intercessão. É o que faremos neste vídeo. Intercederemos pela vida de alguém e oraremos por nós mesmos. Jesus orou para que Pedro não se desviasse completamente de Deus quando o negasse 3 vezes. Vamos ver o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 22. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus, porém, disse: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você negará 3 vezes que me conhece. Quando Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquele dia, ele não aceitou e afirmou que nunca o negaria, que estava disposto a morrer com ele. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Na hora do aperto, seu amor e fé não foram suficientes para vencer o medo de morrer. Após negar a Cristo pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro e ele se lembrou do que havia ouvido, fugindo e chorando amargamente. Agora, vamos falar de você. Você também já falhou a ponto de querer fugir da presença de Deus? Já disse algo que nunca faria e acabou fazendo? Talvez tenha cometido um pecado que pensou que nunca cometeria. Saiba que Jesus olha para você com misericórdia e amor, não com decepção e raiva. Muitas vezes pensamos que Deus está com raiva de nós, que vai nos fazer sofrer todas as consequências e que nunca mais seremos perdoados e abençoados. Claro que Jesus não aprova o pecado, mas Ele vê nossas fraquezas e diz: Hoje eu vou te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Volte a caminhar comigo, meu filho, e você ganhará força para vencer todas as suas fraquezas. Amém? Creia que o Senhor está te falando isso hoje. Deus está renovando sua fé e força, e Ele não vai pesar a mão. Deus não tem interesse em te castigar, mas em te abençoar e restaurar sua vida. Quem quer destruir nossa vida é o diabo, que quer nos fazer colher toda a desgraça e maldição.
mas em Cristo podemos ser perdoados e restaurados. Glória a Deus! A prova disso é que, mesmo sabendo que Pedro cometeria esse erro tão grave, Jesus intercedeu por ele para que sua fé não desfalece, pois sabia que a decepção seria tão grande que ele poderia se fechar para o perdão. Isso também pode acontecer conosco. Quantas vezes tentamos acertar, fazer o que agrada a Deus, e quando falhamos, podemos cair no engano de nos culpar e sofrer, mesmo após pedir perdão. Já passei por isso muitas vezes. Quando cometia pecados e falhava novamente no mesmo erro, pedia perdão, mas não acreditava que Deus já tinha me perdoado. Foi então que decidi, pela fé, receber o perdão. Não enxerguei o perdão e muitas vezes nem me senti melhor, pois ainda me sentia culpado e indigno de receber algo de Deus. Mas pela fé, me via sendo perdoado e amado pelo Senhor, e percebi que, com o tempo, minhas emoções acompanhavam minha fé e decisão. Você não pode carregar esse fardo, pois Jesus já o carregou por você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, que devemos carregar os fardos uns dos outros, assim como Cristo carregou os nossos. Entendeu? Hoje estou aqui para te dizer, meu irmão, pare de carregar esse fardo. Jesus te ama e te perdoa. Ele não vai concordar com nosso erro, mas quer mudar nossa vida. Ele sabe que se pararmos de orar e buscar ao Senhor, nunca receberemos a cura e o perdão. O remédio vem do Senhor e precisamos buscar o médico dos médicos dia após dia. Glória a Deus! O diabo quer fazer de tudo para trazer condenação à sua mente, dizendo que você não merece o perdão, que já está há tantos anos caminhando com Cristo e ainda comete um pecado tão grave. Às vezes, ele diz: você já está há tantos anos no ministério, é uma pessoa influente, como pode fazer isso? É indesculpável. Mas tudo isso é mentira do diabo. Não acredite nele, confie no que Jesus fez por você na cruz. Se você se arrepender de todo o coração, o sangue dele te perdoa de qualquer pecado que possa cometer. Amém? Lembre-se de que Jesus não desistiu de Pedro. E Pedro também não desistiu de si mesmo. Isso é muito importante, pois se Pedro tivesse fechado o coração e desistido de lutar, com certeza não se tornaria o homem ousado e cheio de fé que se tornou. Por isso, agora vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos renove, nos encha de força e coragem e, principalmente, que limpe nosso coração de toda sujeira e maldade causadas pelo pecado. Se algum dia você falhar, mas olhar imediatamente para Jesus, receberá o perdão e dará a volta por cima, sem mais se lamentar pelos erros do passado. Tá bom? Não se entregue ao fracasso, nem se cobre demais. Como eu disse, Jesus acredita em você. Tudo o que ele pede é que você não tire os olhos dele. Da mesma forma que ele olhou para Pedro e Pedro viu a gravidade do seu pecado, sentindo-se miserável, assim também Jesus, quando olha para nós, revela o quanto somos falhos e pecadores. Mas depois, Jesus nos chama para algo muito maior, assim como encontrou Pedro e o chamou para ser o cuidador das ovelhas, para administrar a obra que o Senhor colocaria em suas mãos. Amém? Então, feche os olhos e vamos orar agora, pedindo perdão e que Deus nos dê uma nova chance. Creio em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, coloco-me agora na Tua presença para Te agradecer por mais um dia de vida, pela minha saúde e pela minha família. Quero Te agradecer também por essa família espiritual que o Senhor me deu, cada irmão e irmã que me acompanha diariamente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Louvo ao Senhor por essa obra que tem abençoado e salvado tantas vidas. Essas ovelhas são Tuas, Jesus, e o Senhor mesmo disse que é aquele que deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida.
É em favor dela, Senhor, que venho orar neste momento, em favor de cada ovelha perdida, de cada ovelha que hoje está machucada, que caiu no abismo, que fez escolhas erradas e hoje sofre, Pai, em um relacionamento que muitas vezes não te agrada ou que traz tanta dor. Ó Jesus, perdoa, restaura, transforma esses casamentos, esses namoros. Jesus, muda nossa história para que, através de nós, o Senhor possa mudar também as outras pessoas. Assim como diz na tua palavra, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, que a mulher sábia ganha o marido descrente sem palavras, mas através do seu bom procedimento, da sua vida, do seu exemplo. Jesus, que possamos ser esse exemplo para as pessoas à nossa volta, que possamos ser um exemplo do que o Senhor faz na vida de quem se arrepende e se humilha na tua presença. Jesus, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes não confiamos no Senhor e damos mais ouvidos à voz do diabo do que à tua voz. Jesus, nesse momento, cremos que o teu sangue está nos purificando e nos perdoando de todo mal, assim como está escrito em 1 João, capítulo 9. Ó Senhor, oramos também por todas as pessoas, Pai, que estão envolvidas com drogas, com relacionamentos promíscuos, com prostituição. Jesus, tantas pessoas estão nos vícios. Tenha misericórdia, Senhor, de pessoas que estão acostumadas a mentir, a falar besteiras, a dizer coisas que desagradam aos outros. Jesus, perdoa, Senhor, muda a história dessas pessoas, que elas venham se arrepender, que vivam atrás de dinheiro, dos prazeres deste mundo e ainda estão cegas espiritualmente. Perdoa, Senhor, restaura, cura, liberta, faz a obra, Senhor, assim como o Senhor mudou minha vida um dia. Abre os olhos espirituais dos nossos pais, irmãos, filhos. Jesus, muda nossa sorte. Tem misericórdia de cada um de nós. Assim como o Senhor disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, e por isso o Senhor veio buscar pecadores ao arrependimento. E nós somos essas pessoas, Senhor. A começar por nós, precisamos da tua cura, do teu perdão e da tua restauração. É isso que oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.